Bom, gente, que honra, né? Estar com esse painel de peso por aqui. Bom, a Nádia acabou de falar, inclusive, a importância, né, do engajamento, do impacto da alta liderança para que as iniciativas de RH e saúde possam fazer efeito e acontecerem, né? E aí, queria ouvir um pouquinho de vocês, que vocês puderem contar, compartilhar para a gente, na visão de vocês, qual que é o papel, né, da alta liderança nesse processo todo que a gente está conversando desde ontem. Posso começar aqui, vou pegar o gancho que a gente ouviu do Marcos antes, ele deu o exemplo da filhinha dele, né? Sem ele falar nada, ela foi lá e estava imitando a foto dele ali. Acho que esse é o papel da liderança, né? Primeiro de tudo, ela tem que ser o exemplo, porque eles que vão ser seguidos, né? É óbvio que a gente tem, claro, toda uma estratégia. Por exemplo, nós na SAP a gente fala de saúde, bem-estar há muito tempo, e o Kiko está aqui para não me deixar mentir, que a gente estava até conversando lá atrás, ele falou, pô, eu fiz um projeto lá na SAP, faz muito tempo, eu não estava lá, eu estou lá há 13 anos. Então, isso permeia a organização há muito tempo, e mais recentemente, em 2019, a gente já vinha, né, com ações ali pontuais, programa de assistência primária, EAP, treinamento de liderança e etc. E aí, em 2019, a gente passou a ter um guarda-chuva, que a gente chama de Saúde Mental Importa. E aí, começando do engajamento, né, do líder global, na época, e isso cascateando para todas as organizações, as subsidiárias que a gente tem da empresa, e falar muito sobre o tema, porque a gente queria, não adianta a gente ter um monte de benefício, um monte de coisa que a gente oferece, se as pessoas não se sentirem à vontade de se sentirem psicologicamente seguras para falar sobre o tema dentro da empresa. E o papel da liderança é muito importante. Quando a gente começou com esse programa lá em 2019, foi muito isso que a gente quis fazer, trazer a liderança para falar sobre o tema, né, desmistificar um pouco o tabu da saúde mental, e a gente começou a fazer algumas ações simples, né, começou ali lá atrás, na época, a presidente da subsidiária era a Cristina, ela começou com os chás, com a Cristina, e a pauta era saúde mental. A gente se reunia no escritório, literalmente, para tomar chá e falar sobre questões de saúde mental. Depois, a Cris foi lá alçar voos na região, e a presidente atual da subsidiária do Brasil também tem isso na pauta dela. E a gente continua. Ela é mais do café, então a gente faz o bom dia, a gente faz cafés da manhã, para falar de temas, saúde mental, diversidade e inclusão, porque isso também é um tema de saúde mental, como é que você entra na empresa e você consegue se sentir incluído e ter esse senso de pertencimento. Então, esse é um pouco das coisas que a gente vem fazendo na SAP, através do exemplo da liderança. Perfeito, Vanessa. A liderança, a alta liderança, inclusive, tem um papel fundamental, né? Porque acho que tudo começa ali na parte de cima dessa pirâmide toda. E, à medida que você tem essa sensibilização, que você traz o letramento para as pessoas, e, como a gente viu agora há pouco na pergunta da nossa colega, né, quem já tem, já viu, já passou por isso, que massivamente todo o pessoal levantou a mão, e eu também levantei a minha, a gente vê que essa pauta, ela cada vez mais atravessa a vida das pessoas. E quando a gente é atravessado, de fato, por esses movimentos, por essas questões, a gente se toca com muito mais facilidade, né, do que se alguém vier contar uma história, vier falar, olha, agora a gente tem que ver isso, eu vou te ensinar aqui como é que faz. E esse despertar acaba acontecendo de forma muito mais orgânica. Não é a melhor forma dele acontecer, obviamente, mas, muitas vezes, essas tentativas que a gente faz, elas são potencializadas por esse atravessamento. Existem ações importantes, né, na hora que você coloca uma alta liderança para falar sobre o tema, para compartilhar questões, para falar sobre si mesma, né? E eu acho que, para além da saúde mental, eu desenho muito na minha concepção que a gente fala de saúde integral, mas, mais do que isso, para além disso, a gente tem que falar de um ambiente dentro da companhia, a gente tem que falar de uma cultura instalada, né? E essa cultura, ela pega de N formas e desemboca lá na saúde mental,
no final, né, das pessoas. Então, lá na CIT, a gente trabalha de uma forma mais integral, mais integrativa, com programas, processos que tratam as 3 perspectivas. A hora que você ainda não tem nada e pode, né, trabalhar na prevenção, você tem tempo para isso. A perspectiva de quem está começando a entrar numa zona de risco, que já pode se adiantar, procurar uma ajuda, fazer algo diferente, e quem, de fato, já está num lugar de crise, num lugar que precisa de um tipo de atendimento diferenciado. E oferecer esse tipo de programas de forma mais holística, mais integrada, ajuda a gente a prevenir, a antecipar esses problemas. Eles são zerados? Não. Eles são pequenos? Também não. A gente vê que isso acontece com muita frequência, mas é papel da empresa, do ponto de vista de tratar de seres humanos e não de pessoas trabalhadoras, né? Mas de tratar de seres humanos, de cuidar também holisticamente dessas pessoas. Boa tarde a todas e todos. Bem, para nós, no Grupo Carrefour, hoje a saúde mental, com certeza, é uma pauta que está no comitê executivo. Não é fácil, de uma organização com 150 mil pessoas, a gente fazer isso chegar de uma maneira sustentável. Hoje, a alta liderança, com certeza, entende e está trabalhando para, como a gente comentou aqui, ser o exemplo para poder, não só patrocinar em termos de orçamento, como a gente viu aqui no painel anterior, mas, de verdade, genuinamente, ser um parceiro para poder fazer isso acontecer. Um caminho que deu muito certo para nós, só trazendo aqui um contexto, né, faz 1 ano e meio, quase 2, que a gente criou um novo grupo, com a soma de 2 grupos, e então fizemos primeiro um trabalho de organização para fazer com que tudo isso conversasse, estivesse conectado, e a estratégia que a gente escolheu foi a cultura da organização. Ela está reproduzida em todos os processos nossos de RH, e a gente trouxe a inclusão como um pano de fundo e um grande mote para traduzir a saúde mental, porque trazendo a inclusão não só como um tema normativo ou regulatório, mas trazendo a inclusão de ideias, a inclusão de todos os níveis da organização. O varejo alimentar ele é muito vertical, então tem aquela coisa de comando e controle. Então, como que eu trago para a liderança por meio da cultura? E como a gente sabe, a cultura come a estratégia no café da manhã, então não adianta eu ter um lindo investimento em saúde mental se lá na loja o líder não estiver genuinamente praticando isso. Os primeiros movimentos que nós fizemos foram positivos e a saúde mental ela foi percebida em diferentes momentos, desde você ter um líder de loja te ligando porque ele quer contratar, por exemplo, mais pessoas com necessidades especiais, que cria um ambiente, como o nosso doutor falou aqui, logo após o almoço, um ajuda o outro. Quando a gente cria esse ambiente na loja, e a loja é um ambiente duro, as pessoas andam muito, nós temos 2 milhões de clientes visitando a loja, então é a pressão do cliente, a pressão de todos os lados. Então, como eu crio tudo isso para que o líder não se sinta ameaçado de não ser um comandante impiedoso. E a alta liderança, hoje, absolutamente é uma grande patrocinadora. Nós, próxima quinta-feira, iniciamos uma jornada muito bacana que começa com a autoliderança. O nosso time de saúde, liderado pelo Dr. Fuji, tem feito, para Gilmar, nosso gerente sênior, tem feito um trabalho muito próximo com o RH. Então, dá para fazer, e nós somos uma empresa de margem baixíssima, então também não temos assim muitos recursos, mas trazendo essa realidade para a nossa alta liderança, e eles junto conosco, o RH, fazendo que a fala e as ações estejam alinhadas em busca da saúde mental. É uma maratona, certo? A gente não vai conseguir virar esse jogo em 3, 6 meses, nós temos bastante trabalho pela frente, mas muito animado pelos primeiros resultados que a gente tem tido em todos os elementos, né?
para os colaboradores, para a família dos colaboradores, para as sociedades, onde 60% das nossas lojas é top 3 empregador, então, fazendo com que todo esse ecossistema possa falar da saúde mental, que é um tabu na nossa sociedade. A empresa, ela é um espelho da nossa sociedade, então, o que a gente vive nos nossos bairros, nas nossas empresas, é a realidade das nossas organizações. Muito bom. E aí 3 perspectivas, né? A perspectiva do líder como exemplo, a perspectiva do cuidado e da educação do líder, né? E a perspectiva dele como o proporcionador daquele contexto em que ele está, né? E aí, Fê, pergunta para você, a gente está muito feliz aqui, né? Já são 5 anos de parceria com a SAP, que começou com um projeto muito antes da pandemia, que é um marco importante, né? Então, essa antecipação. Você já falou um pouquinho dos cafés e chás com a Cris, que são um case de sucesso. Eu queria que você pudesse contar um pouquinho o impacto desse projeto, desse case, nesse engajamento, né? Eu acho que o que a gente vem observando na SAP é que cada vez mais as pessoas se sentem mais à vontade para trazer esse tema para a gente. E nós, em RH, obviamente, a gente recebe muito isso. As pessoas falam, olha, eu não estou legal, não estou isso. E aí você começa a ver outros líderes, por exemplo, trazerem esse tipo de tema. Eu brinco sempre que eu fico muito feliz quando eu vejo, especialmente um gestor, falar com a mesma naturalidade que ele está indo para a terapia com que ele está indo para uma consulta médica. E eu começo a ver isso cada vez mais acontecer na empresa. E eu, por exemplo, eu brinco, o time lá já sabe, segunda-feira, no final do dia, não dá para falar com a Fernanda, que é o horário da terapia dela. E a gente cada vez mais fazer com que isso seja, e a gente começa a ver, seja, né, porque a gente tem líderes falando, né, citei o exemplo da Cris, da Adriana, o meu próprio, líderes falando sobre isso, e a gente, você vê as pessoas trazendo, e você vê os colaboradores trazerem como exemplo. Eu lembro de um outro exemplo de um vice-presidente que veio me trazer um caso. A gente tem um programa super bacana de neurodiversidade lá na SAP, veio me trazer, ele falou, puxa, eu comentei que eu estava indo para a terapia, uma pessoa do meu time veio me falar, ela falou, então eu queria te contar, tal, eu acabei de... Acho que eu estou dentro do transtorno do espectro autista, queria fazer parte do programa e tal. Então, cada vez que eu vejo um depoimento desse espontâneo acontecer, eu falo assim, bom, estamos no caminho certo, porque a gente está conseguindo criar dentro da empresa, seja porque a gente tem os líderes, mas os programas, a gente abre canal para as pessoas falarem com especialistas, a gente tem um canal que chama Pergunte ao Especialista, só para você ter contato com as pessoas de saúde mental. A gente tem equipes de psiquiatras lá na SAP, a gente disponibiliza ferramental tanto para o gestor, quanto para os líderes, né, quanto para os colaboradores, como é que eles podem fazer autoavaliações para eles conseguirem detectar os sinais, porque a prevenção é tudo, né? E quando você consegue pegar ali os primeiros sinais e atuar ali para você não chegar, né, num caso extremo de um afastamento e tudo mais, é muito mais efetivo, tanto para o bem-estar do colaborador quanto para a empresa, né, como um todo. Então, acho que é assim que a gente vem trabalhando um pouco o tema e evoluindo. Como o Kiko falou, é uma maratona. É isso, né? A gente sempre tem que estar trabalhando e sempre tem que estar reforçando. A gente faz rodas de conversa com a Vitude, vocês são nossos parceiros desde ali comecinho de 2020, e não foi por causa da pandemia, a gente já implementou antes. Mas justamente para isso, para as pessoas se sentirem cada vez mais à vontade. Então, né, quanto mais eu faço, mais as pessoas falam, tá tudo bem falar sobre esse tema aqui dentro. Perfeito, muito bem. Kiko, você já falou um pouquinho também, e eu tenho uma pergunta muito sobre qual a sua visão sobre a alta liderança impactando a cultura organizacional, né? Como que você costuma advogar sobre o tema para garantir que a saúde mental seja uma pauta relevante e importante? Cada empresa tem que entender o seu nível de maturidade para tratar esse assunto. Eu acho que não existe uma fórmula que em qualquer organização, em qualquer setor... Desculpe. Eu acredito que a primeira coisa que a gente fez no Grupo Carrefour é entender no nosso setor, né, que é o varejo alimentar, tem ótimos competidores, a gente se fala para entender quais são as práticas, porque, no final, há uma responsabilidade muito grande. Se você somar os 5 principais empregadores, a gente está falando aí de quase 1 milhão de brasileiros e brasileiras. Então, eu acho que a liderança, ela também vai receber essa informação se a gente souber apertar as teclas certas.
né? Na nossa organização, eu acho que o capital humano é a nossa principal ação, é o nosso principal elemento. E quando a gente fala muito dessa questão da inclusão, a gente hoje tem uma diretoria de eficiência e produtividade que produz dados e começa já a trazer pequenos estudos de predição. Então, da mesma maneira que hoje eu consigo saber quantos checkouts, quantos caixas eu preciso ter aberto, conforme o volume, a hora, não sei o quê, eu consigo saber quais são as lojas, pelos indicadores que todos nós falamos aqui, que têm potencial de terem problemas A, B, C, D e E. Então, quando a gente consegue, de uma maneira não ameaçadora e também não onerosa, porque você chegar para um executivo e falar, você vai ter que gastar X reais aqui nesse programa, ele ainda não percebeu o valor, a causa raiz, então ele só vai olhar o quê? A despesa. E despesa para qualquer executivo é igual unha, ele corta regularmente, então é difícil para qualquer executivo estar ali com a pressão de entregar resultado num Brasil tão desafiador. Você fala assim, vem cá que os funcionários ficarão melhores. Ele vai olhar para mim e falar, não, ótimo, mas aonde que isso bate aqui no meu P&L, no meu resultado? Então, esses pequenos pilotos, esses pequenos estudos ajudaram a gente a se aproximar da alta liderança e ter conversas difíceis, porém agradáveis. E hoje é simples você provar um bom estudo de caso, um bom business case, de que se você investir X reais nessa determinada ação, vai te gerar tais benefícios para o negócio. Então, esta linguagem de trazer a saúde mental como uma pauta tão importante como pipeline de talentos, como contratação, como nível de SLA, de reposição de pessoas. Então, é hoje natural trazer esse tema. A gente consegue, evidentemente, ter os obstáculos orçamentários, mas eu percebo que essa maneira de apresentar como um instrumento de negócio, como uma maneira da gente trazer para o nosso negócio pessoas saudáveis, sustentáveis e felizes, porque alguém que quer ir no supermercado, no hipermercado e ter um funcionário de mau humor? Não, você quer ter uma experiência feliz, você quer ter um caixa que sorria para você, que pergunte bom dia, só isso, você não precisa perguntar se faltou alguma coisa, talvez você não queira falar nada, mas abrir um sorriso e dizer sim para um cliente, o meu colaborador, a minha colaboradora precisa estar bem. Então, isso é negócio, isso tem que estar, porque quando eu olho a linha de despesas, nas top 3 estão a saúde mental. Então, é a mesma preocupação com qualquer outro item. Excelente. Vanessa, assim, a gente falou também um pouquinho lá no começo sobre a liderança, a alta liderança como exemplo, né, e o impacto dela no contexto em que ela vive. Queria que você contasse um pouquinho lá na CIT, como que vocês têm feito isso e ideias, enfim. A gente tem abordado de algumas formas, né, que a gente acredita muito que as pessoas se conectam no tema de formas diferentes. Então, a gente precisa ser criativo, né, promover formas diferentes para incentivar as pessoas a se conectar. Mas espera aí, eu tenho que fazer uma observação. A empresa dela é mega inovadora, então está fácil. Não está fácil. Preciso confessar que não é fácil. Como não é fácil para todos, né? Você falou, estou com 150 mil pessoas. Falei, ai, meu Deus, eu tenho só 6 mil, estou tão bem, estou tão feliz, né? Porque realmente é um super desafio. E falando, né, dessa diversidade de programas, o que a gente tem feito agora, que eu vejo como um potencial de game changer, é um letramento, uma capacitação de um grupo seleto de lideranças, que são lideranças influentes dentro da companhia, que estão em todas as cadeias, né, do middle management ao grupo executivo, que vão se tornar pessoas multiplicadoras desse tema para dentro das unidades, né? Como você comentou, né, que com a gente o nosso orçamento é sempre limitado, e eu acho que essa escassez ela deixa a gente mais inteligente, né? Ela deixa a gente mais criativo, mais esperto para resolver. Então, a nossa rede de saúde, de benefícios, que é a Adriana, que está aqui,
é uma das pessoas mais criativas que eu conheço, né? Uma super negociadora. Ela vai com os nossos parceiros, ela consegue os programas, ela traz as iniciativas com muito pouco e às vezes com nada, né? Assim, na base da parceria, da troca, do engajamento. E isso tem sido muito importante para as pessoas nessa linha do holístico, da gente ter diferentes espaços, né, para a gente tratar as pessoas. Existe sempre o desafio de adesão aos programas, né? Então, às vezes a gente tem um programa chamado Health and Care, que ele oferece várias questões, várias disciplinas ali sendo abordadas dentro do programa, mas que a gente não tem um hiper-engajamento. Nossa, tem terapia de graça, todo mundo vai aderir. Não, também não adere. Então, esse tipo de estigma que ainda existe, né? De dificuldade, de medo de julgamento, isso tudo também passa por dentro da saúde mental, e a gente também tem o desafio de superar isso a todo tempo, de trazer, mas é o que eu falei no começo, o atravessamento de cada um, por mais que seja duro, às vezes ele é necessário, às vezes ele é a hora que as pessoas conseguem se conectar e falar, nossa, eu posso ajudar mais gente, eu estou passando, uma pessoa muito próxima de mim, ou do meu time, ou da minha família, está passando, e eu tenho como apoiar, de alguma forma, né? Eu tenho como apurar o meu olhar para eu poder perceber que tem algo que pode ser que aconteça e já conseguir fazer algo ali para mitigar, né, os riscos que a gente vê. Então, passa muito por essa generosidade, por esse olhar atento. E, para isso, a gente precisa letrar as pessoas. Como é que você observa? Como é que você aborda? Quando alguém te traz, o que você faz? Por quê? Porque as pessoas são diferentes e elas podem achar que você, como liderança, está cheio de intenção de ajudar, e ela, pela criação estrutural que ela tem, ela pode achar que você está chamando ela de doida, de uma pessoa fora da realidade, que precisa de alguma ajuda. E são interpretações diferentes e são legítimas, né, dentro de cada contexto. Então, a gente precisa ter, né, a Ana ontem falou muito da gente ter um protocolo, né, uma cartilha que as pessoas entendam, né, as pessoas que estão liderando esse assunto, entendam como é que se faz um acolhimento, quais são os limites que precisam ser respeitados, né, e como abordar, como encaminhar para as pessoas profissionais que estão dentro da companhia, que, de fato, têm conhecimento e conhecimento de causa para fazer algo em cima do tema. Perfeito, muito bom. Falamos sobre importância, sobre impactos. Queria ouvir um pouquinho de vocês sobre desafios, as barreiras, né? Os percalços do caminho. Dos três, assim, um pouquinho, quais foram os aprendizados e as barreiras que vocês ultrapassaram nessa questão, né? Olha, eu acho que o desafio é justamente esse, né? Por mais que a gente fale aqui, a gente está trabalhando e todas as empresas aqui têm os seus programas, a gente ainda tem, não podemos tapar o sol com a peneira, a gente ainda tem muita gente que sim, olha como tá bom, muita gente acha que terapia é coisa para gente doida, e não é. Então, acho que assim, acho que o maior desafio é você realmente não desanimar na maratona, né? E continuar insistindo, porque é um trabalho realmente de constância, né, para você conseguir colher frutos no futuro. Então, e pensar formas diferentes. Você falando, eu me lembrei de um programa que a gente tem, porque muitas vezes os gestores, né, por mais que a gente faça o letramento, ele fala assim, mas eu não sou psicólogo, o que eu vou fazer, né, eu não consigo. Mas, às vezes, primeiro, se você oferecer uma escuta genuína, você já vai estar ajudando muito, né? Quem entende, né? Eu não sou psicóloga, mas eu convivo com muitos. Só de você falar do problema, você já ajuda, né, ajuda a pessoa a tratá-lo. Então, muitas vezes, como é que você treina o gestor? E, às vezes, são coisas simples, né? Para ele estar aberto, para ter uma escuta ativa e acolhedora. A gente começou agora com um programa, ele está começando a descer, a gente começou a treinar internamente primeiros socorristas mentais, para como é que você identifica e você, depois, o que me olhou, ainda vou ser treinada, depois eu conto como é. Como é que você ajuda as pessoas a identificar e encaminhar para o canal correto, porque eu não quero, obviamente,
que alguém que não, né, não consiga, não esteja treinado e não tenha a formação para abordar o tema, o faça. Mas como é que ele consegue direcionar a pessoa, acolher e direcionar a pessoa? Então, acho que o desafio é esse, você ainda trabalhar essa coisa do tabu, porque ele ainda existe, não dá para a gente falar assim, porque a gente já fez um montão, está tudo bem. Acho que é como é que a gente continua se provocando para continuar pensando em diferentes formas de abordar o tema e deixar ele cada vez mais natural. Acho que minha visão de futuro, assim, ideal, seria a gente não ter que falar mais de saúde mental e saúde física, porque é saúde integral. Né? Enquanto a gente precisar falar saúde mental, saúde física, é porque a gente tem um tabu ali. Perfeito, Vanessa. Um grande aprendizado que a gente teve aí ao longo do caminho é que, quando a gente começou esse tipo de ações dentro da empresa, a gente fazia tudo muito massivo, muito tudo para todo mundo, né? E a gente foi percebendo ao longo do tempo que essas ações massivas, elas precisam sim existir, mas elas precisam ser menores em relação ao que está sendo feito dentro dos pequenos grupos, né? E esses pequenos grupos, como é que se escala isso? Pelas lideranças, né? Então, esses espaços de escuta, de fala, eles têm que ser muito mais promovidos dentro do meu dia a dia do que, de fato, num momento X que eu agendei, né, e que vai ter uma roda de conversa XYZ. Então, as coisas precisam ser muito combinadas. E dá muito mais resultado fazer isso em pequenos grupos. Diminui o risco, exatamente. E, na prática, você consegue ser mais customizado assim, porque você está num grupo menor, e aquele grupo menor, você consegue promover uma segurança psicológica maior, que vai levar as pessoas a terem conversa mais abertas, a irem aprendendo mais, se expondo mais, muitas vezes, podendo se sentir bem, em tirar dúvidas, em perguntar, não achar que, nossa, eu não posso perguntar, vão achar que eu sou burro, ou vão achar que eu estou ofendendo alguém. E não, você promove esse espaço também para perguntar. E tudo isso, acho que está muito associado com a parte de diversidade e inclusão, como você comentou há pouco, né? Um grupo de privilégio e um grupo minorizado junto, e com suas diferentes dificuldades ao longo do tempo, e como aprender uns com os outros, e como saber o que cada um precisa para, de fato, se sentir bem nesse lugar, e isso vai contribuir para a minha saúde integral, para a minha saúde mental, né? Por isso que eu falo muito, os programas que a gente precisa colocar, eles têm que passar pelo apoio na forma da nossa nutrição. Como é que a gente se alimenta? Como é que isso é balanceado? Isso interfere muito na saúde mental. Tem que passar pelo nosso sono. A gente está dormindo bem, a gente não está. A gente está fazendo exercício físico, a gente não está, né? Falávamos agora há pouco sobre obesidade, sobre o sedentarismo, o quanto que ele aumenta, né, as telas, e o quanto que isso deixa a gente o tempo inteiro ligado, sem conseguir descansar, e a pessoa que sai de férias acaba voltando mais estressada. Então, olha que importância, né? E vejo que não é só dentro da empresa, é fora também. Existe um impacto sistêmico na prática, na comunidade familiar, né? Nessa extensão dessas pessoas colaboradoras, e o que isso representa dentro das casas delas. E, por sua vez, eu acho que a gente tem o grande risco aqui, que é um risco muito positivo, de deixar um legado melhor para as crianças que estão vindo, que estão crescendo nessas famílias, que estão se conscientizando mais, que estão crescendo com pessoas que maternam e que paternam, passando por terapia, conseguindo se cuidar, fazendo exercícios, dando exemplo, comendo bem. E eu acho que a gente, às vezes, minimiza esse impacto na comunidade, no holístico, muito para fora dos portões da própria companhia, né? Isso é muito multiplicado, né? Se eu tenho 6.000 colaboradores, isso é multiplicado por 4, 5, né? Você com 150.000, olha o que você pode fazer para o mundo, que deixar de legado. Então, acho que passa por essa conscientização também no trabalho de cada um. E os obstáculos, as barreiras, eles vão existir o tempo inteiro. E eles vão
ficando mais sofisticados, né, ao longo do tempo. E isso é muito bom, porque acho que coloca a gente também num lugar de ser desafiado, de tirar a gente dessa zona de conforto, de trazer mais gente para discutir sobre o tema, de diversificar os grupos que estão falando sobre isso, as óticas, e enriquecer esse tema ao longo do tempo. Muito bom, Kiko. Para não ser repetitivo, eu acho que, para nós, a palavra-chave é consistência. É continuar trabalhando todos os dias para fazer sempre melhor, poder olhar cada indivíduo como único e parte de uma grande comunidade onde todos podem se apoiar. Isso leva tempo, nós temos 15 mil líderes, então como que eu faço essas pessoas entenderem o seu papel, a sua responsabilidade profissional, social, humana. Então, acho que a prova de que todos nós estamos no caminho certo é esse Summit, né? Então, 5º ano, certo? Quinto ano. Cada vez mais, não só número, mas qualidade de temas, e que essa comunidade também se ajude, né? Eu acho que a gente precisa, todo mundo quer fazer negócio, todo mundo quer fazer parceria, não sei o quê, mas que a gente, de fato, possa trazer práticas que dá certo na SAP, na CIT, e que a gente troque isso, porque, de novo, se todo mundo se ajudar um pouquinho, a gente consegue fazer mais ainda por todos os stakeholders, e eu tenho certeza que uma hora a gente vai pegar esse ponto de inflexão nas organizações para tratar disso como a gente trata qualquer outro tema tão importante como. Ninguém solta a mão de ninguém. E quando um sobe, puxa o outro. Isso aí. Perfeito, gente. Nosso tempo acabou, infelizmente. Eu quero agradecer. Tem 2 minutos ali, então tem 3 piadas, um para cada um aqui. Não é isso? Matheus, levanta a plaquinha aí para vídeo. A gente está salvando o seu tempo, é isso? Ah, tá. Tá certo. Perfeito, mas muito obrigado, Fê, Ivan, Kiko. Prazer estar com vocês aqui. Obrigado, Valeu, gente. pessoal, pela paciência aí.